Os Tiozinhos Mochileiros. Essa é a segunda parte da nossa primeira viagem para a Europa, 1985. Pois é, essa sim foi sem reserva, sem destino e sem dinheiro. Vê aí. Quem viaja vive 3 vezes: quando sonha, quando vai e quando recorda. Agora é hora de recordar. Diário de viagem dos Tiozinhos Mochileiros. E aí a viagem começou. Isso. Pegamos um avião no Rio de Janeiro, o Boeing 707 da Lanchile, e fomos para Madrid. Desembarcamos em Madrid. Na verdade, no avião a gente conheceu um casal. Foi, era o Magali e Carlos. Celso. Celso e Magali. Naquela época a gente ficava feliz em encontrar brasileiros que estavam indo para o mesmo lugar, com os mesmos problemas, também não falavam inglês, então a gente trocava algumas informações, porque não existia internet, não existia outras informações de gente que nos ajudasse, que tivesse algumas dicas de onde ir, mas a gente só encontrou com eles ali. Mais pra frente encontramos de novo, até por coincidência, porque todo mundo fazia praticamente os mesmos roteiros, né? E aí chegamos em Madrid, descemos com aquelas nossas malas, não era mochila, aquela mala de curvinho, arrastando lá, saímos do aeroporto, pegamos um ônibus, né, e fomos lá pro centro procurar hotel, não sabia onde ficar. Nem que região que ia, nada, vamos pro centro da cidade. Vamos pro centro, melhor. O guia lá, aquele guia Fromers, sim, a gente que o Hermes falava mais guia. ou menos onde é que tinha hotel barato. Aí quando chegou lá no centro, aquele cara lá, chegou um senhor lá que veio para oferecer hotel pra gente, né? Foi, um cara todo... Como é que era o nome dele? Não, uma aparência de corretor, né? Parecia um corretor de imóveis, né? E a gente ficou desconfiado, né? Brasileiro. Putz, esse cara quer dar golpe na gente, oferecendo hotel. Ele falava várias línguas. Começou falando inglês, depois começou a falar francês, ele não sabe. E a gente com medo de querer mostrar que era brasileiro, de repente ele começou a falar português com a gente. Daí a gente acreditou nele. E ele foi, não, vem que eu tenho um hotel barato para vocês. E começamos a seguir o cara, arrastando as malas lá por meio pelo centro de Madrid. E foi seguindo, não parava de andar, quarteirões e quarteirões com aquelas malas arrastando. Até que chegou na hora lá, era um prédio e que tinham vários hostels, né? Não era hostel? Hostal. E em cada andar era um, que é uma coisa que é típica até hoje lá em Madrid. Hoje tem. Em Roma também tem. A gente não conhecia esse tipo de coisa. Falei, nossa, isso deve ser um golpe, não é possível. E vamos lá, era no 3º andar, sei lá onde, 2º andar. E aí a gente resolvemos que elas duas ficaram com as malas e subi eu e o Hermes com o homem lá, porque a gente ficou desconfiado de alguma coisa. Pô, será que é seguro isso aí? E aí nós subimos, até foto da gente, tirou a foto pelo elevador, aquele elevador de ferro, cheio de porta pantográfica, a gente achou engraçado. No fim a gente Como é que era o nome era um hostal Reconquista, custou 2.900 pesetas. Que era? Equivalente a $18. $18, barato. Na Espanha era barato na época mesmo. Sem banheiro, né? Detalhe, a maioria dos hotéis naquela época, os hotéis do padrão que a gente ficava, não tinha banheiro dentro do quarto, era sempre fora. A grande maioria, eu acho que a viagem inteira, se não me engano, teve 1 ou 2 dos 21 dias de viagem que nós pegamos com banheiro dentro. E foi na Espanha, um deles, acho que no último dia nós pegamos um com banheiro. O resto era tudo banheiro do lado de fora. Né? Lembrando que essa viagem, para economizar, a gente teve que dormir no trem várias vezes, que era um dos objetivos de usar o Europass, economizando, dormindo no trem, que se não fizesse isso não ia ter dinheiro para chegar no final da viagem. Aí trocamos dinheiro e fomos passear. Aí nós fomos aquele
Parque do Retiro, as coisas típicas que tem lá em Madrid, que a gente ia seguindo no guia, que era a única referência nossa do que existia na cidade. Se bem que nos hotéis sempre tem um folhetinho, a informação a gente pede e tal, né? Aí nós fomos o quê? Foi a primeira vez que você foi para fora do Brasil, só lembrando isso, né? Você nunca tinha viajado para fora do Brasil, então a primeira viagem da Rosa, ela estava totalmente deslumbrada. E os outros tinham ido para os Estados Unidos só, porque para a Europa era a primeira vez de todo mundo. A Europa era a primeira vez de todo mundo. Eu tinha ido uma vez para os Estados Unidos, 2 anos antes. E André e o Hermes também. Também na lua de mel deles. Aí o almoço, o que nós almoçamos? Feijão e frango, eu escrevi aqui. Mas antes do almoço a gente notou que tinha siesta. Porque nós chegamos de manhã, fomos lá pro hotel, deixamos as coisas e saímos para passear. Aí fomos passear, de repente tudo fechado. Tudo fechou como se fosse um domingo, de final de Copa do Mundo. Tudo fechado, porta fechada, tudo. Ficou até desagradável de passear. Tudo fechado. Parecia pandemia, parecia, né, que estava tudo lockdown de pandemia, tudo fechado, fica desagradável. Você começa a passear, as lojas tudo fechado. A gente não sabia que existia isso na Espanha, que é a siesta. O pessoal dorme na parte da tarde inteira. E quando chega no fim da tarde, lá pelas 5 horas, assim, abre tudo e tudo volta ao normal. Fica umas 2 horas, 2 horas e meia aberto e aí fecha de novo de vez. Mas a gente teve que prestar atenção nisso depois, porque ficamos sem comer algumas vezes, porque fecha tudo, sem ter que nem o que comprar, porque tem mercadinho, tudo fecha. Eu anotei aqui no meu diário de viagem, né, que foi $3,20 que nós comemos feijão e frango, polho e judia. Tá anotado no meu diário de viagem. Se não fosse esse diário de viagem... Deve ter sido muito importante esse almoço. Porque eu até anotei e tirei foto. Anotou e tirou foto. Eu acho que a gente tinha ficado com fome porque ficou tudo fechado. E aí quando comemos... Foi a primeira coisa também na Espanha. Primeiro dia lá, primeiro almoço. Nossa Senhora. Aí nós fomos... Isso foi dia 31 de agosto. 31 de agosto. No dia 1º de setembro, que é o dia seguinte, nós fomos no Museu Arqueológico. Isso. Aí tem fotos também do Museu Arqueológico. Depois nós fomos no Museu do Prado, que é um museu que tem muitos quadros. Nossa, muitas, né, pinturas, muito bonito esse museu aí. E aí tem uma passagem interessante do Guernica. Foi. O bilhete do Museu do Prado vinha do lado que dava assim, dá direito a ver o Guernica. Isso. E a gente, na nossa ignorância, a gente não sabia o que era o Guernica, né? O que é Guernica? A gente não sabia o que era. Imagina, com aquela idade lá. Quantos anos você tinha, Rô? Tinha 23 anos. 23 anos. Nossa ignorância, nossa Guernica, não sei nem o que era, não sabia o que era isso aí. Era um museu ao lado que abrigava a famosa obra do Picasso, que é o Guernica. A gente não sabia o que era. O meu cunhado foi perguntar para um guarda: o que é o Guernica? O guarda ficou indignado, quase bateu nele. Guernica? Como não sabe o que é Guernica? E tal. Putz, aí nós fomos ver o Guernica. Tinha praticamente um museu só para esse quadro, que é espetacular. Uma sala especial ali, Era bom, essa pintura do Picasso é do tamanho de uma tela de cinema. Né? Uma parede inteira. Uma parede inteira gigantesca, você aprecia a distância. E o interessante, esse quadro, eu não vou contar a história do quadro, hoje eu sei, na época eu não sabia. Depois fui ler, fui aprender sobre o quadro, é maravilhoso. E o mais interessante que eu gostei do quadro, que apesar daquelas linhas estilo Picasso, né, aquelas linhas brutas, preto e branco, ele tem o estudo do quadro em volta, em papéis assim, e tudo a lápis, que é maravilhoso. O touro que ele pinta lá, que é assim 3, 4 linhas, assim, um negócio assim super 2D. Antes ele pinta um touro perfeito, assim, super... retrato. Um retrato do touro. Aí ele vai mudando, dezenas de desenhos até chegar naquele touro que ele queria. E é um quadro gigantesco sobre o bombardeio que o Franco fez na cidade de Guernica, a tragédia daquela cidade, né? Muito bacana, mas a gente não sabia na época. Tanto que foi o que marcou
dessa visita no museu foi isso. Foi né? mais isso do que o museu inteiro. Não lembro nada do Museu do Prado, mas eu lembro do Guernica, que a gente mal conhecia. Que vergonha, né? Bom, aí deixa eu ver aqui. Isso foi dia 1º de... Não, quando foi? 1º de setembro. 1º de Aí, setembro. nesse mesmo dia, a gente... No final do dia nós fomos embora. fomos Olha embora. só, hein? Vai reparando como é que a gente fazia. É. Nesse mesmo dia, a gente largou as malas ali, fomos conhecer esses museus, fomos volta pro hotel, pega a mala e segue viagem. Aí nós fomos para a estação Chamartim. De lá, na estação Chamartim, nós fomos para Barcelona. Deixa eu falar uma coisa de Barcelona. Você pensa que a gente foi para Barcelona para conhecer Barcelona, e você fala assim, não, por que eles não pararam em Barcelona? Barcelona não era tão importante quanto é hoje. Hoje é uma meca do turismo mundial. Na época, Barcelona não era uma cidade assim, todo mundo queria visitar Barcelona. Ela ficou mais importante depois da Olimpíada e tudo, porque daí reformaram Barcelona, ela se modernizou, virou nossa, atração. uma super atração. Mas na época, Barcelona era só passagem. O nosso destino era Nice. E a gente estava indo para ir para lá, passava por Barcelona. Nós pegamos um trem noturno para ir para Barcelona. Nós, uma cabine, reservamos uma cabine para dormir, que tinha vários... Beliche. É um beliche. Era né? um triliche. Triliche. Era para 6 pessoas. Então dormiam 6 pessoas. 6 e 3. Assim, super mal. Não dormimos direito. A gente achava que, não, que legal, vamos dormir no trem, vamos acordar lá. Nada. Você não dorme em trem. Em trem não se dorme. Não. É uma coisa que eu não aconselho a ninguém. Depois dessa viagem, e olha que a gente era jovem, tinha disposição. Mesmo assim, esquece. Não se dorme em trem. Eu, pelo menos, não aconselho. E a gente foi. Aí você passa por Barcelona, aí chegamos na cidade de Cerberi. Cerberi. Em Cerberi é a última cidade antes de entrar na França. Por que para em Cerberi para trocar de trem? Porque a Espanha tem uma bitola no trem. E quando vai para a França, a bitola é outra. Você é obrigado a trocar de trem. O trem não consegue passar direto. Aí vai para o lado de lá, na cidade de... Nós fomos para Narbonne. Daí fomos para Narbonne. Em Narbonne a gente pega outro trem e aí vai embora para Nice. Né? Isso. Aí finalmente chegamos no trem em Nice, que foi um trem muito bom, que finalmente a gente descansou um pouquinho, apesar de que não era para dormir. E em Nice nós trocamos dinheiro, $100 por franco. Nós temos uma foto até do bilhetinho, a gente guardou tudo nessa viagem. O bilhetinho da casa de câmbio para saber quanto que nós pagamos. Quer ver? Eu escrevi aqui. Ah, não, daí nós fomos no hotel. Achamos um hotel lá. Hotel Residence. Que custou 250 francos, o equivalente a $30. Isso, tinha até um pessoal da Bahia junto, que eu anotei aqui, que era muito engraçado, donos de fazenda de cacau na Bahia. Só viajava gente rica naquela época. E nós, os coitados. Sem dinheiro. Sem dinheiro, economizando. Aí fomos lá, almoçamos, varará, e vimos aquele pessoal de topless, a gente que era caipira, até tiramos foto de mulher de topless, umas mulheres feias lá na praia. De longe, De longe, nossa, olha, a mulher sem sutiã, achando que era nossa, o máximo, né? Isso daí. Bom, daí no dia seguinte, dia 3 de setembro, nós fizemos um bate e volta para Mônaco. Agora presta atenção, esse dia que nós fizemos o bate e volta para Mônaco, olha o que aconteceu nesse dia. Nós fomos para Mônaco, vai reparando tudo o que aconteceu. Esse dia nós fomos para Mônaco, trocamos dinheiro por franco, de novo, mais 100. Aí passeamos por Mônaco, nós fomos ver aquela riqueza. Fizemos um monte de coisa em Mônaco. Mas em Mônaco foi muito legal, que a gente viu aquela coisa, nós reparamos naquela limpeza de Mônaco. E na riqueza, né? A riqueza, tinha a Ferrari dentro, é impressionante que eu via a Ferrari dentro de loja para vender. Vitrine, né? Em 1985, na época da ditadura no Brasil, a gente não acreditava nessas coisas. Nossa, a gente não tinha nada daquilo. Aquele cara limpando a escada com um paninho, limpando com aquele creme que na época era Caol. Lustrando na rua, corrimão de rua, né? Aí a troca da guarda. Da guarda. Não é dos guardas, era a troca do guarda, porque Mônaco, olha o Tomate aqui, ele tá aqui na frente, sentadinho, tadinho. Ei, Tomate, ele tá quietinho aqui.
E aí troca do guarda, porque era um guarda só, dois, né? Assim, era uma troca de guarda super simples. A gente ia lá, vamos lá assistir, é o que tem pra ver, né? Aí uma coisa que impressiona, nós fomos no museu. Fomos no Museu Jacques Cousteau. No Museu Jacques Cousteau. Que é muito legal. Muito legal. Novinhos, não sei se conhecem o Jacques Cousteau, ele já falecido, mas é um oceanógrafo que nessa época ele era bem conhecido. Ele fazia vários programas, televisão, documentários. Um dos pioneiros defensores da ecologia, né? Muito legal, e o museu dele era bem bacana. Muito legal. Nossa, mesmo. Foi muito legal. E de lá a gente foi também pro cassino. E no cassino aconteceu uma coisa assim, uma discriminação, né, comigo. Foi injustiça. Super injusta. Não me deixaram entrar no cassino só porque eu tava de short de futebol. Acho que pode. Como que pode? Os caras discriminar um cara só por causa da vestimenta. Eu tava de... Gente... Eu viajei. Era uma elegância. Uma elegância, dentro daquela minha elegância. Camiseta do estúdio que eu trabalhava. Estúdio, né? Um shortinho de futebol. E os caras não me deixaram entrar no cassino. Não sei porquê. Mas tudo bem, brasileiro olharam pra mim, brasileiro, não vou deixar entrar. É por isso. Só deve ter sido por isso. Eu nem entendo. Mas uma coisa impressionou aquele Rolls Royce que tinha na porta. Nossa, foi na porta do cassino. Qual era da placa da onde? A placa era do Texas. Mas era um Rolls Royce. Em Mônaco, placa do Texas. Daí você matou. Da onde ele estava vindo? Ah, eu tava no iate, né? Provavelmente era um milionário. Veio de iate e trouxe o Rolls Royce. Trouxe o Rolls Royce dentro, porque ele não quer dirigir um carro lá local. Ele traz o dele, né? Ele imagina, ele vai dirigir o carro de outro. Né? Bom, isso em Mônaco. Isso é Mônaco. Aí passeamos em Mônaco, voltamos para Nice, comemos lá no McDonald's, que é o que dava para pagar. E no mesmo dia, aquele bate e volta, Nice, voltamos para Nice, na noite, pegamos a mala no hotel e saímos às 22h30 da noite, rumo a Pisa, na Itália. Trem noturno, mas não de cama, nem nada. Sentado, para chegar de madrugada em Pisa. E esse trem era aquele trem praticamente local, porque ele vai de dia a dia, ele vai de cidade em cidade, parando de cidade em cidade, demora pra caramba, é um trenzinho que vai, aí você abre a cortina, olha lá fora que cidadezinha que tá, e vai, e para e tal. Era uma cabine que cabia 6 pessoas, estava nós 4, eu, a Rose, minha irmã e meu cunhado, minha irmã Andréia e meu cunhado Hermes, que estavam viajando com a gente, esqueci de falar nessa segunda parte do vídeo, e um casal de alemães mais de idade, né? E uma parte engraçada que aconteceu, lembra? Que toda hora eu olhava que cidade que é, porque toda estação passa, tem uma placa. Né? E aí entrou na Itália. A primeira cidade da Itália era Ventimiglia. Né? Aí Ventimiglia. Aí outra cidade. E toda estação tem as plaquinhas lá, saída, entrada, saída. Uma hora eu tava morrendo de sono. E eu falei pra minha irmã, Andréia, vê aí, o trem parou, né? Que cidade que é agora? E aí a minha irmã também sonolenta abriu o olho, olhou assim e falou, Ucita, né? Aí a gente, eu olhei, os casal de alemão fez aquela cara de sorriso assim, Ucita, gente, é saída em italiano, a gente não sabia, né? Também eu imaginei que era, mas ela achou que era o nome da cidade, o casal de alemão foi simpático, deu apenas um sorriso irônico, mas não quis... Sendo em outra língua, eles entenderam. Ela pensou que era o nome da cidade. Bom, é aquelas coisas bacanas que acontecem. Eu só sei que nós chegamos... Chegamos que hora? 2 da madrugada em Pisa. Nós descemos do trem, olhamos assim e falei, gente, como é que nós vamos achar um hotel às 2 da manhã? Não tinha ninguém. Aí vimos que chegava um outro trem, vinha 1 hora depois. Gente, não vamos pegar hotel nenhum aqui, vamos seguir. Na verdade não era outro trem, o mesmo trem. A gente desceu, o trem seguia em 10 minutos. Ele fica uns minutos, né? Vamos ficar no mesmo trem, que esse trem vai parar em Roma. Aí resolvemos voltar pro trem e fomos até Roma. Olha só. Ou seja, acordamos em Roma. Acordamos não, porque a gente quase praticamente não dormiu. Chegou de Roma manhã, não estava no roteiro, porque Roma é lá pro sul. Aí fomos para Roma. Então, no mapinha aí eu mostro. O trem foi até Roma. Aí chegamos em Roma. Vamos passear em Roma. Isso tudo no mesmo dia que a gente saiu de Nice.
Fomos para Mônaco, voltamos, pegamos o trem à noite, sem banho. Fomos direto para Roma. Aí em Roma, vamos aproveitar Roma. Deixamos as malas na estação. Na estação, no depósito bagagli. Isso. É uma Roma, salinha. por sorte. Você deixa a mala lá, paga uns trocos lá para os caras, eles te dão um papel escrito à mão assim, onde que tá a tua mala e pronto. Por Você sorte tem lá. isso lá, porque Ainda bem que na tem, França pelo não menos tem, isso. na Espanha não tem. Eles têm medo de bomba desde aquela época. Você não tem onde guardar a mala nas estações, nem na França e na Espanha. Mas na Itália tem, nos alemães tem melhor ainda. É. Aí a gente largou lá, estação horrorosa. Gente, o banheiro, eu tava com vontade de fazer xixi. Eu fui no banheiro, nossa, ainda bem que era o número 1. Se fosse o número 2, Ia ter que segurar. se bem que o número 2 às vezes até melhor. Era aquele buraco no chão que você põe os 2 pés. E é super higiênico, você não encosta em nada. Só que não tem onde pôr a calça, você tem que tirar a calça. A não ser, tinha que ter aquelas calças de stripper. É que tira assim, porque você não tem como tirar, porque tava tudo molhado o chão. Gente, vou te falar, a Itália foi impressionante naquela época. Nossa, que horror que era a Itália, nossa senhora. E aí nós fomos passear em Roma, né? A gente ficou 4 horas 4 só horas na em cidade. Roma. Mas olha o que a gente fez. Nós fomos no Coliseu, nós fomos no Fórum e o Vaticano. Ainda comemos uma pizza. Ainda comemos uma pizza, almoçamos. Nossa senhora. 4 horas em Roma. Quanta coisa a gente fez. Andamos Olha de lá. ônibus. Uma amiga nossa lá. Tudo bom? Então, continuando em Roma. continuando em 4 Roma. horas em Roma. 4 Isso. horas em Roma. E deu para almoçar. Almoçamos, ainda comemos uma que pizza. achamos. Falei, E o nossa, Fórum essa é a Romano, pizza. e no Fórum Romano, que é longo, é grande, ainda passeamos ali, o Coliseu. Naquela época não tinha tanta fila como hoje. Se hoje chegava e entrava. Se fosse hoje 4 horas seria só a fila. Exatamente. Né? E aí voltamos para a estação. Tudo no mesmo dia, hein? Sem banho, ainda sem banho desde o dia anterior. Não, e detalhe que assim, o dia antes que a gente foi para Mônaco, voltou tudo, né, para pegar o trem à noite, você tem que sair do hotel às 11 horas da manhã e para fazer o check-out. E que nós saímos às 11 da manhã, deixamos as malas lá e fomos para Mônaco, passeamos, voltamos, catamos as malas, trem à noite, viagem à noite, para em Pisa, continua a viagem. Chega em Roma, vai passear e aí continuamos. Aí voltamos para Pisa. E Pisa nós chegamos à noite em Pisa. Chegamos à noite. Né? Aí sim, pegamos um hotel em Pisa. Não era às 2 da manhã, mas era à noite. Finalmente tomamos banho, acredito que sim. E ainda, olha só, não acabou o dia. Nós tomamos banho, fomos comer. Tá escrito no meu diário que acho que a gente comeu ainda tomamos um vinho, né? Até vinho, pô, a gente não sabia nem o que era vinho, mas Chegamos a gente... tarde da noite, procurar hotel, jantar, tratoria ao ar livre, pasta, carne e vinho. Olha carne e só, vinho. que jantar. E fomos ver a Torre de Pisa à noite, porque não tinha o que fazer, a gente estava super animado, bem disposto. Não tinha feito nada. Não fizemos nada o dia inteiro. Então a gente foi ver a Torre de Pisa à noite, não tinha ninguém. Aí não tem o que fazer, são o quê? 9, 10 horas da noite? O que nós vamos fazer? Dormir? Não, vamos lá. Nós fomos a pé, que lá em Pisa não é tão longe, fomos até a torre, não tinha ninguém, nós chegamos lá, vimos a torre, tiramos uma foto da torre à noite, acho que ninguém tem foto da Torre de Pisa à noite, na frente dela assim à noite, quase ninguém tem. E nós vimos a torre e voltamos pro hotel. No dia seguinte, claro, Deixa eu só falar uma curiosidade que eu vi aqui, a gente tinha esquecido. Do Dino, o italiano que a gente encontrou no trem. Verdade, esse italiano. Que era um italiano super fanático pela Itália. Ele nunca tinha saído da Itália e falava, pra quê? A Itália é bela, olha, guarda que bela. Passava pela janela, ele ficava mostrando. Ele parava de falar às vezes para mostrar, olha que paisagem linda, olha a Itália, que bela. Não, era muito engraçado que esse cara, ele estava na mesma cabine que a gente. E a gente tinha acabado de vir da França, tinha acabado de conhecer Roma, estava voltando. No dia seguinte, 2 dias depois, a gente já estava na Áustria. E o cara, a gente achando que o cara conhecia tudo ali, porque o cara era dali, ele nunca tinha saído da Itália. Ele estava a 2 horas da França, a 2 horas da Áustria. Ele era de Turim. Ele era de Turim. Turim você vai a pé até a França. O cara nunca tinha saído da Itália e falava assim, pra quê? Conhecer outro lugar? A Itália é tão bela. Olha só.
Você vê que coisa, né? Bom, e o cara conversava com a gente, e aí conversando, ele achava bacana que eu falava, ele estava conhecendo um estrangeiro, então quando a gente falava alguma coisa, ele virava e falava assim, Maratia. Que ele falava assim, nossa, não acredito, estou falando com um estrangeiro. Achando o máximo. O máximo. E aí quando passava uma paisagem, ele parava de falar, ele falava, guarda aqui. Aí a gente olhava a paisagem e tal, parava a paisagem e ele voltava a conversar. Putz, esse cara tá engraçado. Nós pegamos até o endereço dele. Ficou de me mandar a partitura de piano. É, muito da simpático. Itália. Muito simpático. O cara é um cara novo. É. Bom, aí no dia seguinte, voltando a Pisa, dia seguinte nós fomos para Pisa de dia. E conhecemos Pisa de dia, a Torre de Pisa. Detalhe da Torre de Pisa. Ela era muito mais inclinada do que ela é hoje. Naquela época a gente podia subir na torre. E então você subia a torre. Ela era bem inclinada, nós fomos até o campanário lá em cima, tiramos bastante foto da torre. E uma coisa que a gente reparou A escada. A gasta. escada era gasta por onde você pisa, né? Só que ela era gasta de um lado aqui e do outro lado lá, né? Porque a torre inclinada, você ia subindo assim, gasta ela só ia um gastando lado assim, ó, do gastava degrau. de um lado, gastava do outro, porque como ela é inclinada, a pessoa ia andando assim. E você era um perigo, aqueles patamares que Nossa, tem por não fora, tinha que não tinha proteção grade. nenhuma. Você saía por ali para fora, quando você olhava, é um quarto, quinto andar de um prédio, e as pessoas saíam, te empurravam, deve ter morrido gente ali, não é possível. Porque, nossa... Inclinado e liso, aquele chão de mármore. Eu sei que depois fecharam a Torre de Pisa. Acho que no ano seguinte fecharam para endireitar ela um pouco, porque ela estava caindo. Ficou muitos anos fechada e a gente conseguiu visitar naquela época. E agora ela está aberta outra vez, já não tão inclinada quanto naquela época. Bom, Aí, Pisa acabou. Isso. Quando que a gente foi para Firenze? Deixa eu ver aqui. Dia 4 nós estávamos No em mesmo Pisa. dia, Só falar do meio-dia, hotel que nós pagamos 55 mil lire, 29 dólares. Isso, esse hotel Lapate. O Hotel Lapate. Em Pisa. E aí, nesse dia, ao meio-dia, nós pegamos o trem para Florença. Isso, foi no mesmo dia, isso. Isso foi a meio-dia, ou seja, de manhã a gente foi na torre. De manhã fomos na voltamos torre, pro hotel, não sei o quê, pegamos as catamos malas e já fomos para Firenze, né? Aí é perto. Era perto. É perto. Firenze é perto, uma hora e pouco, estava muito lotado, os hotéis estavam caros, nós ficamos no hotel Medicea, que eu não achei foto dele, nós não tiramos foto e eu não achei foto nova dele. A maioria desses hotéis que eu estou postando algumas fotos aí nesse vídeo, ainda existem. Até hoje. São ruins até hoje. Mas muitos deles, praticamente todos esses que a gente ficou sem banheiro, hoje eles só puseram um banheiro adaptado dentro do quarto. Sim, a maioria porque dos hoje hotéis. em dia o hotel sem banheiro dentro, só uma estrela e olhe lá. Os hostels, que viraram hostel, com banheiro mas a maioria tem, compartilhado. a maioria agora tem banheiro eles dentro. foram obrigados a botar um banheiro dentro. Senão o cara não pega hóspede mais, né? Mas assim, é isso mesmo. E aí, vamos ver aqui, o que eu escrevi Firenze. aqui. Aí chegamos no hotel lá de Firenze, né? Fomos lá, Passeamos a galeria. Fomos lá na galeria. Primeira coisa, chegamos naquela galeria onde tem os retratistas todos lá de Firenze, todo mundo fazendo seus desenhos, tal, os artistas, tal. E aí a Rose falou assim, putz, eu queria muito fazer um retrato meu. E a gente via várias pessoas fazendo, cada um com seu talento e tal, mas tinha um cara que era talentosíssimo ali, era o melhor deles, era o mais caro. 40 dólares o cara cobrava. A gente que não tinha Muita dinheiro. gente com o dinheirinho contado. Mas imagina, o cara é tão talentoso que mesmo com aquele dinheiro contado, a gente não deixou de fazer um retrato para ela. Fizemos essa extravagância. Essa extravagância, o Marcello. Depois economizamos o que eu gastei aí nesse retrato. Sim, você gasta 40 num dia, no outro você tem que gastar 40 a menos. Então se um dia você gasta 100 dólares por dia, no outro tinha que gastar 60, né? Para poder economizar os 40. E esse Marcello fez um desenho tão bonito que está até hoje. Tá lá no nosso quarto. Quarto. Hoje, vocês vão ver aí. E tem a volta nossa para Firenze, 30 anos depois, nós encontramos o mesmo Marcello
estava história lá muito ainda, bonita. trabalhando lá no mesmo lugar. Ele era o desenhando. único cara que estava lá no dia que nós chegamos em Firenze, no fim de tarde. Foi na segunda vez, né? Na segunda vez, ele estava Nossa, lá. os caras já estavam recolhendo, muitos já tinham ido embora. Aí nós fomos Caramba, correndo, andando super rápido. legal, encontramos lá Marcello de novo, Tava ela lá. fez um Aí segundo fiz outro quadro. retrato. Foi muito legal, estão uns 2 quadros lá em casa, Um do com lado do 30 outro. anos de diferença. E é muito bacana, ele tá mais velhinho, já não enxerga direito, tava lá desenhando. Tanto tal. o Putz, muito legal. desenhista quanto o modelo, né? Não, a modelo continua jovem, o cara que ficou velho. Bom, e aí Firenze, as coisas. Lembra quando nós nos perdemos lá em Firenze para voltar pro hotel? Putz, de foi noite. de noite já. A gente com medo, o brasileiro tem medo de voltar à noite pros lugares e tudo. Gente, a gente se perdeu ali, não sabia direito onde estava, não existia GPS. Foi. Rua escura e tal. De E aí noite, tava voltando à noite pro hotel. tem uma frase mágica que a gente decorou para poder nos encontrar. Que desde aquela época a gente se hospeda perto da estação. Perto da estação. Né? E a frase é per favore, dove la stazione? Sim. Aí o cara responde, você tem que entender, né? Você entende, a destra, a sinistra e tal, e a gente acaba achando o lugar. E aí voltamos para lá. E que no caminho a gente encontrou aqueles, Celso e Magali, verdade. que viajamos junto no avião, No encontramos avião, lá encontra lá em Florença. Celso e Magali em Firenze, né? O mundo é pequeno, a gente acaba encontrando as pessoas no caminho. O roteiro é basicamente o mesmo. Na verdade, essa viagem, uma coisa que eu lembro, a gente encontrou brasileiro o caminho inteiro. Você vê, brasileiro tem no mundo inteiro. Sim. Desde aquela época, mesmo com pouca Era gente poucos, viajando, mas você acaba vendo, todo olha, lugar um brasileiro, a gente olha, um brasileiro, encontrava. você escuta falar em português e fica feliz. Ficava, naquela época ficava. O que nós fizemos mais? Deixa eu ver não, aqui. acabou. Dormimos. No dia seguinte ainda ficamos de manhã lá em Firenze, porque a gente foi para Veneza no trem das 15 para as 2. Das 15 para as 2. Então de manhã a gente ainda passeou. Ainda ficamos em Firenze. Aquela Ponte Vecchio e tal. A gente não entrava em muitos lugares, museus, essas coisas, porque andando pela cidade. não só não tinha interesse, como era caro, porque tudo é ticket. E também não tinha tempo. A gente queria dar uma olhada na cidade, olhou, marcava o ponto. E vamos para a próxima, e quanto mais cidade a gente conhecesse, isso era importante, voltar e falar, fui para 7 países e 15 cidades. Era assim, esse era o objetivo da viagem, era o objetivo de todo mundo naquela época, né? Aí nós fomos para Veneza. Veneza, que dia? É o dia 6, sexto dia de Dia viagem. 6, às 13h44, tá aqui, nós fomos para Veneza. E no corredor do trem, a gente encontrou um americano que deu uma dica pra gente. O meu cunhado, que falava um pouquinho de inglês, ele encontrou com esse americano que deu uma dica que mudou um pouco a viagem da gente. Ele recomendou a cidade de Interlaken, na Suíça. A gente ia passar pela Suíça, mas não sabia direito onde ficar na Suíça. Ia passar pela Suíça. E é Interlaken, uma cidade legal, tem um trem que sobe a montanha, não sei o que, não sei o que. Bom, botamos no roteiro. Então você vê que o roteiro é completamente flexível, né? Como até hoje. Como até hoje a gente gostou disso daí. E aí fomos para Veneza. Em Veneza a gente chegamos no fim da tarde, né? Você e a Andréia, minha irmã, ficaram com as malas na estação e eu e o Hermes fomos procurar o hotel. Isso. E aí nós achamos um hotel, a cidade estava lotada, porque estava tendo o Festival de Veneza. Festival de cinema. E aí nós achamos um hotel que depois tem uma história, esse hotel, Hotel Guerrini. Que custou 47 mil liras. 25 dólares. Sem chuveiro. Daí nós fomos lá. E o banho custava 2.000 liras separado. Por banho. Era separado. Isso tem uma história legal. O cara perguntou, quantos banhos vocês vão querer? Como quantos banhos?
Havia uma dúvida de que os 4 iam tomar banho, né? Pra Aí eles, sim. a gente já deu aquela de malandro brasileiro. Nós falamos 2 ia tomar banho. E o cara não achou que a gente ia estar enganando. Imagina alguém vai querer enganar que todos vão tomar banho, né? Só 2 vão tomar banho. Nós pegamos a chave, cada casal pegou uma chave, que era o banheiro do lado de fora, né? Era um box lá para você tomar banho. E aí cada casal pegou a chave, eu tomei banho, depois dei a chave para a Rose, ela tomou o banho dela, e o meu irmão, minha irmã e meu cunhado fizeram a mesma coisa. A gente pagou só 2 mil liras Por banho. por Porque banho. afinal a gente tinha que economizar todo o dinheirinho que a gente conseguisse. Não tinha jeito, né? 30 anos depois, nós voltamos nesse mesmo hotel por coincidência. A gente não sabia. Quando nós olhamos, a gente já ficou aqui. Foi a segunda vez que a gente foi para Veneza. E era o mesmo hotel. Só que daí já tinha banheiro dentro do quarto. Olha que legal, né? O Hotel Gordinho. Puxa, foi bem legal. É emocionante quando acontece essas coisas. Você fica, nossa, eu nem sabia. Foi super coincidência, a gente nem lembrava, né? A gente foi pra ir em outro, né? Que um amigo indicou numa ruazinha lá. E era a mesma Aí quando a rua. gente entrou, falou, olha, é daquele da primeira viagem. Nós não andamos de gôndola em Veneza, porque não tinha dinheiro para isso. Não. Mas nós andamos muito, tiramos muita foto. Veneza, né, gente? Em Veneza, é aquela cidade maravilhosa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Não conhece, mas quem não conhece deveria conhecer. Se você só puder conhecer uma cidade da Europa, eu diria, fora as grandes capitais, é Veneza. Papa Ela Veneza. não tem nada igual no planeta, né? E a gente tiramos muitas fotos, parará, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Veneza para falar. Tem, nós fomos para Murano, ver a fábrica de vidro. Isso, Aqueles pegamos o vidros- Vaporetto. Aqueles vidros famosos de Murano, que é aquele vidro colorido. E foi peças lindas, e a gente viu o cara fazendo, só vê? por vidro, tudo, tá vendo? É. A gente tinha pouco dinheiro, mas a gente fez uns passeios bem legais nessa viagem. Verdade, é assim, Coisas apesar da que- correria, então. foi bem legal mesmo, Eu lembro de uma passagem que tem muitas fontes em Veneza, e nem todas são potáveis. Aí tinha uma fonte lá, estava escrito non potabile. Aí chega um italiano lá e foi beber água da fonte não potável, italiano. Aí o meu cunhado, que era todo, né, conversador, né, olhou. E o cara, na hora que o cara foi pegar a água, ele apontou a plaquinha assim, não potável. E o italiano olhou para ele e falou assim, é bona. Ele não quis nem saber que estava escrito que não era potável. Pô, italiano, olha, é muito parecido com o brasileiro, né? Mas daí, deixa eu ver, que mais? Ainda no dia 8 de setembro, ainda em Veneza, às 8 horas, nós pegamos um trem noturno para Villars. Isso. Isso. E aí Villars. pra Salzburgo. Villars a gente estava a caminho de Salzburg, na Áustria. E Villars é a primeira cidade na Áustria. Esse trem noturno também, era aquele trem noturno que não é noturno, mas não é um trem para dormir, é um trem que a gente dormia, não é um trem para dormir. A gente dormia nele para economizar, então dormia sentado. O banco era daqueles bancos que você puxando o assento e o de lá puxando o assento também, acaba virando uma plataforma assim, você acaba dando uma esticada e consegue dormir um pouco. Não é seguro, já soube de muitos assaltos, roubos, não assaltos, muitos, tem muitos casos. E não aconselho ninguém a fazer isso, mas a gente fez, na época não tinha muita informação. E fomos. Agora, só uma coisa curiosa, quando a gente chegou na Áustria, que eu até anotei aqui, se não anotasse não ia lembrar. Nós chegamos lá na Áustria, era 2 horas da madrugada em Villars, e estava aberto, a única coisa que estava aberto, o guichê de câmbio, Olha só. para poder pegar o dinheiro 2 da austríaco, que madrugada. era o Ainda Chile. bem, né? Para poder ter um já dinheirinho chegar com austríaco, para dinheiro. poder comprar alguma coisa, para comer alguma coisa, tomar um café, algum negócio, senão, porque não se aceitava dólar, essas coisas, era só o dinheiro local que valia, né? E tinha lá, os caras tinham já era aquela organização austríaca, de você chegar, ele sabia que o trem chegava, tinha que ter um guichezinho aberto para alguém trocar um dinheiro, para gastar o dinheiro em alguma coisa, depois fechava, porque daí já não tinha mais trem. Bom, e aí pegamos o outro trem que ia direto para Salzburg. Em Salzburg, chegamos de madrugada. Chegamos cedinho, 5 da manhã, sei lá. 5 horas da manhã em Salzburg. Salzburg, 5 horas da manhã, tudo fechado ainda.
A gente dormindo na estação, sentado assim, encostando um no outro, porque não tinha como sair para procurar hotel. Os hotéis estão todos fechados, porque é tudo hotelzinho de família, não é hotel que tem recepção 24 horas. Aí você chega lá, vai bater na porta, tudo fechado mesmo, ninguém na rua. E eu, muito curioso, até saí do lado de fora da estação, aquela meio escura assim ainda. Cheguei do lado de fora, não tinha ninguém, olhei, tinha aquela faixa de pedestre assim. Aí me vindo um carro, o carro parou para eu atravessar, eu nem ia atravessar. Aí de vergonha eu atravessei, porque o cara achou que eu ia atravessar. Não estamos acostumados com isso, não estava naquela época. Imagina aqui no Brasil, se até hoje não é assim, um carro para você atravessar sem ninguém na rua. Eu, envergonhadamente, atravessei, obrigado, e depois voltei, né? Porque não ia atravessar a rua. Foi aí que a gente já percebeu o tipo de lugar que a gente estava, né? Mas em Salzburg, eu quero dar uma parada pra gente fazer uma terceira parte do vídeo, que ele tá ficando muito longo. Né? Porque tem muita história. Salzburg, vou parar pelo seguinte, a temperatura mudou e vamos mudar de vídeo porque mudou a temperatura. É isso aí. Do calor de Veneza para quantos graus? Nossa, quanto 12. ficava lá? 12 graus em Salzburgo. 12 graus de 30 em Veneza. 30 em Veneza para 12 em Salzburgo. Nós vamos continuar no vídeo 3 dessa primeira viagem nossa na Europa, 1985. Aguarda aí o vídeo 3.